Bom dia, vigia das pessoas. Estamos lendo e comentando Gênesis, como você nunca viu. Hoje, capítulo 10. E o título? A saga de Adão continua. 2 pontinhos. O homem lutando contra Deus. Desculpa aí, caiu um. É isso aqui. Já deu seu like? Então vai lá, deu like. Compartilhou? Então compartilha. Se inscreveu? Por que não? Quero agradecer a você que tem se inscrito até agora. Cada inscrição é um incentivo para mim, para que eu possa continuar esse humilde trabalho, que vai ficar aí para a posteridade. Quem sabe, talvez, alguém mais sabidinho pegue a ideia e remodele, né? E transforme em alguma coisa mais palatável. Finalmente chegamos no... Finalmente, aspas, né? Finalmente nada. De novo, nos deparamos com a terra povoada. A terra, no início, era sem forma e vazia. E agora, depois do dilúvio, ela ficou sem forma e vazia. Mas Deus se lembrou de seu povo e, finalmente, agora sim, os descendentes de Adão, nos filhos de Noé, encheram a terra de novo. Então aqui fala assim, são esses os descendentes de Sem, Cão e Jafé. Interessante, Moisés, o escritor de Gênesis, foi o primeiro a esquematizar a história da criação. Mas vejam, ele não está pensando da sua cabeça, sentou lá e estou escrevendo. Não. Essas histórias que ele está contando aqui eram passadas de boca a boca. Na época não tinha escrita. Moisés está vivendo o ano 1000 anos antes de Cristo. Quase 2000. A escrita já tinha sido inventada. Deixa eu ver aqui. Mas a escrita era bem jovem. Quando Moisés escreveu esses livros aqui, e ele escreveu em aramaico. Quando ele escreveu a Bíblia, a história da escrita era recente. Acho que tinha 1000 anos, se tivesse. Por aí. Até então, a tradição nos conta que todos os conhecimentos eram passados de pai para filhos, boca a boca, todo dia. Como a palavra de Deus diz, todo dia fala para o menino o que deve fazer, instrua o menino no caminho que deve andar, vai caminhando e falando, caminhando e cantando, falando, e aquilo ia inculcando na cabeça. Então Deus inspirou Moisés a estruturar essas histórias aqui e ficou magnífico.
Moisés é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mas Moisés, ele é maravilhoso no sentido de... Moisés é um tipo de Cristo. É um modo de Cristo, um modelo de Cristo, né? Porque primeiro vem o tipo, depois o antítipo. É isso mesmo? Ou é ao contrário? Então, é um modelo. Moisés é um tipo de Cristo. Cristo libertou o povo do pecado, da servidão. Moisés libertou o povo da escravidão no Egito. Sim. Deu liberdade. Então, existem outros tipos de Cristo na Bíblia. O sacerdote, Melquisedeque, o próprio José. Sim. Porque são pessoas que têm, assim, função específica, porque eles fazem uma ação libertadora que lembra a obra do Cordeiro, lembra o sacrifício de Cristo. Sim, porque Moisés se sacrificou, ele era um faraózável, candidato a faraó. Os candidatos a faraó, rei do Egito, eram chamados de... Porque hoje não tem, assim, nas eleições os... Fugiu a palavra agora. Os candidatos são chamados de elegíveis. Então, até me perdi o que eu estava falando. Esquece tudo isso aí. Então é isso. Moisés, ele é um tipo de Cristo, porque ele renunciou a um direito que ele tinha e se entregou pelo povo. Deus o escolheu. Nessa linha, o José também se entregou. O próprio João Batista, né, foi um tipo de Cristo, porque ele se entregou. Ele não teve vida. A vida dele era clamar pela salvação. Ele falava: arrependam-se dos seus pecados, venham a mim. Brincadeira, ele falava: venham a Cristo, porque eu não sou digno de desatar a sua sandália. Eu estou falando isso tudo por quê? Não sei. Só sei que é assim. Então, assim, essas tradições orais eram passadas e agora elas foram elencadas por Moisés magnificamente. No capítulo 10, ele fala assim: os descendentes de Noé. Eu coloquei o título aqui no vídeo de Os Descendentes de Adão, porque na verdade é a grande saga de Adão, do Éden ao Egito, do Egito à cruz, da cruz à libertação, a redenção de Adão. No capítulo 10, o que me chama a atenção, que aqui fala dos descendentes dos 3 filhos, não é? Me chama a atenção que aqui apareceu nomes importantes. Apareceu o nome de Egito, não é? Que depois se tornou a grande cidade do Egito, perseguidora do povo de Deus. Aqui também aparece as cidades Nínive. Todas as grandes cidades da época aparecem aqui, né? E aí tem um homem aqui famoso, Nimrod. Nimrod foi um poderoso,
Cush foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Viram falar no Alexandre o Grande? Pequenininho. Nimrod foi o grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Eterno, ele se tornou um caçador famoso. E é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Eterno foi um grande caçador. No começo faziam parte de seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá, Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. A Síria, outro povo perseguidor. Essa Assíria aqui acabou com as 10 tribos de Israel. É pouco? Não, é bastante. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Nafitu, Patrus, Caslu e de Creia, de quem os filisteus descendem. Filisteus. Está ouvindo aí? Filisteus. Sabe quem é esse? São os filhos teus. Não, são os filisteus, os perseguidores do povo de Deus. Tudo aqui no capítulo 10 de Gênesis. Leia com atenção ou ouça na voz do grande Cid Moreira, o abençoado de Deus. Ouçam essas genealogias e vão aí entendendo esses meandros aí. Canaã, o filho amaldiçoado, né? O filho do filho amaldiçoado. Engraçado. O pai comeu uva brava e foi o dentinho de Canaã que ficou embotado. E Deus fala em outras passagens, aquele que pecar, esse morrerá. O filho não sofrerá pelo pecado do pai. Jó diz, não é justo que o filho pague pelo pecado do pai. O pai já está morto, tranquilinho lá no seu repouso. Ah, que delícia, esse conforto. E o filho sofrendo aqui as agruras. Foi o que aconteceu com o pobre do Canaã. Canaã teve 2 filhos, Sidom, mais velho, e Et. De Canaã também descendem os Jebuseus. Entendeu essa palavra? Jebuseus. Nasceram em Jebus. Você conhece muito bem essa cidade. Jebus, repete comigo. Jebus, dos Jebuseus. Sim, isso mesmo. Jebus, a cidade de Davi. Que daí Davi passou a chamá-la cidade de Davi. Jerusalém. Jerusalém. Então, tá vendo aqui a raiz? Então, a Bíblia é a raiz de todo bem, de todo conhecimento. Homem, você não estremece diante de tanta grandeza? Então você é de pedra. Canaã, tarará, tarará, Jebus, os Heveus, Arquitas, cananeus, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim. Tá vendo? São as cidades que o profeta, não sei se... a gente lê os profetas e depois a gente não lembra, né? Eles falando das cidades que foram amaldiçoadas, não sei o que, não sei o que. São os profetas menores, porque foi numa das lições que eu decorei essas cidades aqui. Então, ó, são cidades de
Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim. São 7 cidades. As cidades contaminadas pelo pecado. Sodoma, Gomorra. Esses foram os descendentes de Cã. Cada povo e cada família na sua própria terra, com sua própria língua. Sem o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Está vendo aqui a palavra hebreu? Então, são os semitas. Sabe o que é semitas? São os filhos de Sem. Então, se você ouvir falar aí antissemita, são pessoas que são contra os filhos de Sem. Antissemita. Tarará, tarará, tarará. Os filhos de Sem foram Elão, Azur, Arpaxade, Lude, Arã. Os filhos de Arã foram Us, U, Jeter e Mas. Arpaxade foi o pai de Selá, Selá foi o pai de Eber, Eber foi o pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joquitã. Joquitã foi o pai de Almodá, Selefe, Azar-Mafé, Gera, Adonirão. Que nome bonito, né? Adonirão. Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá, Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefar. Mesa era uma cidade famosa, teve um rei com esse nome. Na região montanhosa do leste, esses foram os descendentes de Sem. Cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Tá vendo? Cada um tem a sua língua. Ainda não chegou a Torre de Babel, mas cada um tem a sua língua, seu linguarudo. Perdão. São estas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações descenderam de um homem só. Adão, pai de Noé. Deus abençoe, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, blá, 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 blá. Deus te abençoe. Que o Senhor do céu te abençoe e te guarde. Que o Senhor do céu faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor do céu tenha misericórdia de ti. E que o Senhor do céu te dê paz. Paz eu preciso sentir, paz divina, só esta paz transmitir, dom real. Eu estou musical hoje porque ontem no culto foi um culto musical. Os jovens nos deram um presente. E cantaram. Ai, que maravilha. Eu, pessoalmente, fiquei meio incomodado, porque meus ouvidos já sou quase tiozinho, sabe? Então, eles estão meio assim sensíveis. Mas eu aguentei ficar até o final. Abraço aos jovens aí da igreja Santa Mônica. Uma igreja que você precisa conhecer. Pensa num povinho bom? Deus abençoe.